Então, a segunda hipótese aqui, desapropriação sancionatória, chamada desapropriação por confisco ou confiscatória, como você preferir. Então, desapropriação sancionatória por confisco ou confiscatória, como você assim o desejar. Bom, que hipótese é essa? Quando acontece? Quem pode fazer? Que tipo de bem pode ser utilizado? Então, falamos aqui de desapropriação sancionatória. E nossa segunda hipótese é a por confisco ou confiscatória. Então, por confisco, ou chamada por alguns autores de confiscatória. Essa é a hipótese do artigo 243 da Constituição Federal. Essa é a hipótese, então, prevista lá no artigo 243 da Constituição Federal. Então, previsão aí, artigo 243 da Constituição Federal. Artigo 243 fala dos psicotrópicos proibidos. Então, artigo 243 da Constituição Federal. Mais detalhes sobre o assunto, você pode conferir na Lei 8.257 de 2001. Então, se você quiser aprofundar um pouquinho o tema, fundamento na Lei 8.257 de 2001. Então, concursos federais, vale a pena dar uma olhadinha. Para os demais, só o 243 basta. Só o artigo 243 já é suficiente. Mas, Fernanda, eu quero o AGU, eu quero concursos federais MP, especialmente a MPF. Então, aí vale a pena a Lei 8.257. No mais, só o 243 já é suficiente e vai resolver sua vida. Agora, essa desapropriação acontece quando? Você vai encontrar duas hipóteses e dois destinos diferentes. Olha, imagine que o sujeito, ele tem um imóvel e ele decidiu no seu imóvel plantar maconha. Decidiu plantar maconha, resolvido. Vou plantar maconha, muito lucrativa essa atividade. Vou plantar maconha de hoje em diante. O poder público, ele pode expropriar, nada mais é do que uma desapropriação sem indenização, desapropriação sem o dever de indenizar. O poder público, ele pode então expropriar este imóvel, e ele vai ser destinado ao assentamento de colonos na plantação de alimentícios e medicamentosos. Então, a primeira hipótese diz respeito àquele bem imóvel destinado à plantação do psicotrópico. Então, a primeira hipótese aqui, artigo 243, e o 243 diz aquele patrimônio, aquele bem imóvel, na verdade ele diz os terrenos, né, utilizados para a plantação do psicotrópico proibido. Terrenos, então, utilizados para a plantação do psicotrópico proibido. A Constituição diz, eles serão expropriados, e o bem será destinado ao assentamento de colonos. Situação determinada, destinação determinada. Esse bem vai ser destinado, então, ao assentamento de colonos para a plantação de alimentícios e medicamentosos. Então, assentamento de colonos com especificação para a plantação de alimentícios e medicamentosos. Então, aqui tem um destino, tem uma especificação. Eu não posso usar para outro fim, para outra finalidade. Então, nós vamos ter lá, o bem vai ser expropriado, os terrenos, então, serão expropriados e serão destinados ao assentamento de colonos na plantação de alimentícios e medicamentosos. Então, destinação determinada, destinação específica. Não posso utilizar para outra coisa, tá certo? Então, medicamentosos e alimentícios nesse caso. Agora, o nosso artigo 243, além do maluco que resolve plantar maconha, o artigo também trata daquela hipótese, é uma falta de juízo, né? Mas tem gente para tudo. Então, olha lá, o artigo também trata daquela hipótese que o sujeito tem aquele aviãozinho e ele usa para o crime, aquele carro que ele usa para o tráfico de entorpecentes, o telefone celular que ele utiliza para o tráfico. Então, além da plantação do psicotrópico, o artigo também se preocupou com aqueles bens
móveis destinados ao tráfico ilícito de entorpecente. Então, a desapropriação aqui não é só para a plantação do psicotrópico. A primeira hipótese é plantação, mas a segunda hipótese diz respeito aos bens móveis destinados ao tráfico ilícito de entorpecentes. Então, aquele carro, o avião, o helicóptero, o celular, todos esses instrumentos, então, utilizados para o tráfico de entorpecentes, também serão desapropriados, também serão objetos de expropriação. Então, além dos terrenos, você tem uma segunda hipótese, que é aquele bem de valor econômico, então, aquele bem móvel, bem de valor econômico, destinado, então, ao tráfico do entorpecente. Então, bem de valor econômico aqui, destinado ao tráfico de entorpecentes. Qual é o cuidado? Nesse caso, o bem também tem uma destinação. Então, o helicóptero, o aviãozinho, aquele carro utilizado ao tráfico, ele vai ser expropriado e vai ser utilizado para duas finalidades. Ele pode ser utilizado para implementar a fiscalização. Então, ele pode ser destinado à própria polícia com o objetivo de implementar a investigação. Então, esse bem pode ser destinado aí à implementação da investigação. Então, pode ser aí para a investigação, para melhorar a investigação, para melhorar, então, a investigação. Mas ele também pode ser destinado à casa de recuperação de viciados. Então, esse bem também pode ter uma segunda destinação, que é para a casa de recuperação de viciados. Então, eu posso transferir, aí esse bem pode ser transferido para duas situações. Eu posso transferir para implementar a investigação e eu posso transferir para a casa de recuperação de viciados. Recuperação, então, de viciados. Então, os nossos bens, nesse caso, eles têm destinação determinada, são expropriados e têm destino certo. Então, se for o terreno da plantação, eu vou assentar colono. Se for o bem móvel, bem de valor econômico, utilizado para o tráfico, ele pode ter duas destinações. Ele pode ser destinado à implementação da fiscalização, da investigação, ou ele pode ser destinado à casa de recuperação dos viciados, tá certo?